Olá, crianças, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para compartilhar as verdades da Palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre um profeta, isso mesmo, aquele que ouve a voz de Deus e transmite a mensagem para as pessoas. Na época que esse profeta viveu, crianças, a Bíblia não existia, então as pessoas não podiam recorrer à Bíblia para saber o que Deus queria ou saber a vontade de Deus para elas. E elas precisavam do auxílio dos profetas. E esse profeta se chamava Malaquias. Crianças, Malaquias condenava os pecados das pessoas e alertava o povo da sua época para o arrependimento, para se voltarem para Deus e se arrependerem dos seus pecados. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Vocês sabem, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. E Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento relatado na história. Crianças, a Bíblia relata que um homem chamado Neemias, vocês já devem conhecer essa história, ele ajudou a restaurar os muros da cidade de Jerusalém e como governador, Neemias incentivou o seu povo a obedecer às ordens do Senhor, a obedecer às leis do Senhor. Crianças, mas apesar do povo judeu ter voltado do cativeiro para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém e reconstruir a sua cidade, ainda assim as pessoas estavam desanimadas, porque muitas mensagens ditas por outros profetas antes de Malaquias ainda não haviam sido cumpridas. Isso causou nas pessoas um certo desânimo e isso fazia com que cada vez mais elas buscassem outras coisas e se afastassem de Deus. Na verdade, as pessoas estavam duvidando das promessas dadas por Deus para o seu povo e não confiavam mais na justiça do Senhor. Crianças, por isso, o profeta Malaquias foi usado por Deus para se levantar na sua época e dizer ao povo que permanecesse firme no Senhor, que permanecesse confiando em Deus e que mais do que isso, que se arrependessem para que assim pudessem experimentar das bênçãos do Senhor. Crianças, como eu disse, naquela época eles não tinham a Bíblia para recorrer, para saber o que fazer, para saber como agir. E por isso, Deus levantou Malaquias para naquele tempo alertar o povo para que se arrependessem e assim pudessem experimentar das bênçãos do Senhor. Hoje, nós temos a palavra de Deus que nos diz exatamente como viver, para assim glorificarmos a Deus e sermos abençoados por Ele. Crianças, a palavra do Senhor tem orientação para absolutamente tudo na nossa vida, como sermos bons alunos, como sermos bons filhos, como sermos bons pais, bons maridos, boas mulheres, como sermos bons profissionais, como sermos bons cristãos que de fato glorifiquem ao Senhor em todas as áreas da vida. Por isso, crianças, Malaquias, naquela época, antes da Bíblia existir, ele foi usado por Deus para alertar ao povo ao arrependimento e assim eles pudessem experimentar as bênçãos do Senhor. Na verdade, o que ele queria dizer é que Deus não estava demorando em abençoá-los, mas eles precisavam se arrepender dos pecados, uma vez que eles já não mais acreditavam nas promessas do Senhor. Crianças, muitas vezes nós também deixamos de confiar nas promessas de Deus, deixamos de acreditar que Ele vai voltar e nas promessas de que há um lugar muito melhor reservado para nós, um lugar onde não há dor, onde não há choro, um lugar que Jesus está preparando para nós na sua segunda vinda. Por isso, crianças, nós precisamos manter os nossos olhos firmes na palavra de Deus, manter os nossos olhos fixos no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não está demorando. Todas as aflições, todos os problemas que nós vivemos nessa vida servem para nos ensinar algo e nós precisamos compreender que de fato o Senhor está nos ensinando algo diante dos problemas e permitir ser ensinados por Deus em cada dificuldade que passarmos. Que todas as aflições e problemas que vivermos, nós possamos glorificar a Deus e aprendermos exatamente aquilo que Ele quer nos ensinar. Quer seja paciência, quer seja mais amor pelas pessoas, quer seja obedecer ainda mais os pais, quer seja aumentar a nossa fé nele, confiar mais nele independente de qualquer coisa. Por isso, crianças, que os nossos olhos possam estar todos os dias voltados para Deus e que nós possamos confiar na palavra de Deus, como ele disse para aquele povo lá em Malaquias 1:2. Ele disse assim: Eu sempre os amei, diz o Senhor.
Eu sempre os amei e nós ainda temos prova maior do amor dele, que foi ter experimentado o perdão dos nossos pecados através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Ele prometeu que enviaria seu Filho para nos resgatar do pecado e ele fez, ele prometeu e ele cumpriu. Deus cumpre as suas promessas e nós podemos descansar nessa verdade. Ele tem o controle de todas as coisas e deseja de nós obediência e confiança e esperança nele e na sua palavra. Amém, crianças? Eu fico por aqui. Um beijo grande. Tchau!